Vamos dar sequência? Bom, então como eu falei, as metas internacionais de segurança, elas compõem 6 principais, tá? Que são as regulamentadas no Brasil e as que têm uma exigência e uma grande amplitude na necessidade diante do cuidado, tá? A primeira delas é a identificação correta do paciente. Então essa meta 1, ela é a principal, tá? Por quê? Por se tratar de uma meta que vai garantir que o paciente, que o indivíduo, ele seja identificado de forma correta. E dessa maneira vai evitar que haja algum erro decorrente dessa identificação. Lembrando que hoje a gente percebe que os hospitais eles utilizam pulseiras de identificação. Essas pulseiras não são utilizadas à toa, tá? Elas são utilizadas a partir dessa meta, porque vai garantir que haja o mínimo de erro diante da identificação do paciente, tá bom? Sem contar que todas as prescrições, todo documento que envolve o paciente vai ter lá o seu nome completo. E por considerar essa uma das principais metas, eu trago a seguinte definição, né? A identificação correta do paciente é o processo pelo qual se assegura ao paciente que a ele é destinado determinado tipo de procedimento ou tratamento, prevenindo a ocorrência de erros e enganos que possam lesar esse indivíduo. É essencial que a gente tenha conhecimento dessa norma, né? Dessa meta 1, porque diante da administração, da execução de algum procedimento de saúde, eu consigo dar efetividade e maior garantia de que esse paciente ele vai ter um cuidado prestado de forma adequada. Quais são os passos, né, vamos colocar assim, em relação à assistência do paciente, né? Esses passos eles vão compor peça, sempre, nunca e nunca, tá? Então, peça ao paciente que declare, tá? Que ele repita os dados que vão compor ali uma prescrição, né? Sempre verifique se essas informações na pulseira elas condizem com o documento que você tem em mãos, né? Isso vai assegurar o mínimo de dano para o indivíduo. Nunca suponha, né? E nunca pergunte ao paciente, você é a senhora? Não, a gente sempre pede para que o indivíduo ele responda para a gente, tá? Ele precisa falar para a gente. A gente não precisa dizer, o seu nome é Ricardo? Não, não é assim, tá? Qual é o seu nome? Então eu vou falar, qual é o seu nome completo? Por que tem que ser completo? Porque muitas vezes num determinado ambiente pode ter mais de um João, mais de um Ricardo. São nomes comuns, né? E às vezes é o mesmo sobrenome, né? Às vezes é a mesma data de nascimento, então existe um conjunto de informações, né, acerca da segurança do paciente que são os marcadores. Esses marcadores eles servem justamente para que haja uma efetividade, uma segurança na prestação desse cuidado, tá? E os marcadores que são essenciais no cuidado, o primeiro deles, né, é o nome completo, o segundo é a data de nascimento, o terceiro é o nome completo da mãe, né, não é só o nome da mãe, é o nome completo da mãe. E em seguida eu tenho aí os dados relacionados ao cadastro, tá? Que é o número do prontuário. Então, são informações adicionais que vão servir para confirmar a identidade daquele indivíduo, tá? Em seguida eu tenho aí a meta 2. Meta 2, tá? A meta 2, ela melhora, né, a comunicação entre os profissionais de saúde. Qual é o objetivo dessa meta? Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Será que a gente não se comunica? Será que a gente não se fala? Será que a gente não tem informações seguras? Bom, compreendendo essa meta, né, a gente percebe que desenvolver uma abordagem para melhorar a comunicação entre os prestadores do cuidado. Isso engloba só a enfermagem? Não, não engloba só a enfermagem. Não envolve só a enfermagem. Não é só a enfermagem. Toda a equipe de saúde, todas as profissões da saúde que vão prestar um cuidado ao paciente precisam
ter informações acerca das principais metas internacionais ou das principais metas internacionais de segurança do paciente, tá? Bom, e considerando essa meta, os recursos que vão ser utilizados, eles vão permear processos, rotinas, práticas, documentos, protocolos, tudo, né? Então, essa prática ela vai favorecer a segurança do paciente, né? Oferecendo um contributo, oferecendo um subsídio para que não haja erro, tá? Então, registre no prontuário todas as informações referentes ao cuidado, tá? Aos procedimentos e às condutas realizadas perante o paciente, tá bom? E ficar atento ao receber e passar informações, porque muitas vezes a gente faz assim, isso é muito comum em passagem de plantão, né? Então, às vezes, até o próprio médico, às vezes chega lá tá, enfermeira, qual vai ser o membro que vai ser operado desse paciente? Toda a equipe de saúde precisa ter consciência de todo o cuidado que vai ser prestado e de forma segura, tá? Até porque, por isso que a gente vê aí, né, que tem pessoas que amputou um membro tal, amputou não sei o que, tarará, tarará. É importante, né, que a gente tenha essa consciência, tá? Deixa eu só arrumar aqui meu slide que parece que tá... Oh, pai. Tá. Bom, gente, aí a gente percebe o seguinte, já que são essas 6 metas, né, a principal delas, que eu, bonitinho aqui, mentira, eu não. É porque, na verdade, a gente precisa garantir que haja o que? Efetividade no atendimento através da segurança. Segurança, 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 segurança. Eu falei dos passo a passo, falei dos marcadores, e aí a gente parte novamente para meta 2, né? Os marcadores é meta 1, tá? Segurança do paciente através da identificação correta, através de dados corretos, através de dados seguros, através de informações certas do paciente, tá? E na meta 2, desenvolver a abordagem para melhorar a comunicação envolve alguns documentos, tá, gente? Saúde não é eu acho, tá? Não é eu penso. Saúde é igual matemática, tá? Saúde é igual matemática. 1 mais 1 são 3, tá? Brincadeira, 1 mais 1 são 2, então assim, é exata, é uma área exata da saúde, segurança do paciente, tá? Não pode haver erro. Havendo erro, o que a gente vai ter aí? Um dano. Se vai ter um dano, pode ser reversível, muitas vezes pode ser uma cirurgia errada, tá? E que inclusive a gente vai falar disso, tá bom? Bom, então, função primária, né? Vamos considerar aí uma ação muito prática e muito comum dentro da saúde, que é a passagem de plantão. Então, a passagem de plantão, ela envolve a transferência de informação, envolve divisão, né? Divisão de decisões, transferência de responsabilidade. Então, quando o indivíduo ele recebe um paciente ou ele passa um paciente, ele está recebendo uma responsabilidade e está passando uma responsabilidade. Então, se o cuidado ele não é prestado de forma garantida, segura, existe responsabilidade. Vocês acham? Vocês iam querer saber se a passagem de plantão foi efetiva ou não? A gente quer o resultado, que é o produto, né? Bom, já que a gente sabe que a meta 1 é a identificação correta através dos marcadores e dos recursos disponíveis, e a gente sabe que a meta 2 é a comunicação efetiva entre os profissionais, o que seria a meta 3? A meta 3 vai ser o quê? O que é definido na meta 3? Né? Melhorar a segurança na prescrição. Tá? Na prescrição, no uso e na administração dos medicamentos. Por que será que essa meta é tão importante? Tá? Então, por quê? Olha só, observem que tudo está interligado, tá? Meta 1, 2, 3. Identificação, comunicação. Memorize os termos, palavras-chave que vocês vão ver que facilita todo o entendimento. Então, melhorar a segurança da prescrição no uso e na administração de medicamentos, tá? O que vai trazer como definição dessa meta, né? Então, antes de administrar qualquer medicamento, verifique
os certos, tá? E são 5 principais que estão descritos aqui, porém a gente sabe que são 13, né? Enfim, vários outros, tá? Mas os principais são esses. E só que o que quer dizer que a gente não vai se limitar, tá bom? Então, antes de administrar qualquer medicamento, verifique se o paciente é o paciente certo através de quê? Da meta 1, né? Que é comunicação efetiva, ou identificação do paciente através dos marcadores, que é o quê? Nome completo, data de nascimento, nome completo da mãe, essas informações que são essenciais para a prestação do cuidado. Em seguida, eu tenho aí o quê? Medicamento certo, porque se o paciente tiver uma alergia, se o paciente for a óbito por causa de uma medicação que foi prescrita de forma inadequada. Como a gente sabe que a assistência ao paciente ela é uma cadeia, porque o médico avalia, a gente verifica os sinais vitais, o médico prescreve, o enfermeiro avalia a prescrição, libera essa prescrição, o técnico vai lá pegar essa medicação que é liberada pela farmácia, que vai ser administrada. Vocês compreendem que é um processo? Por ser um processo, a gente sabe que a falha nessa cadeia pode gerar um dano, pode provocar um óbito, um dano irreversível, tá bom? Bom, então é importante a gente saber a hora certa, a via certa, dose certa e a anotação correta. O registro é essencial, tá, gente? É essencial. Anotação de enfermagem, evolução médica, evolução da nutrição, todo mundo precisa registrar, tá bom? Então, prescrição médica, ela precisa ser legível, né? Claro, graças a Deus a gente tem a maioria dos hospitais aí que já possuem sistemas, né? Sistemas. E esses sistemas favorecem justamente a minimização de erros, tá? Então, meta 1, identificação. 2, dá até para dançar. Então, meta 1, identificação. Meta 2, comunicação efetiva. E a meta 3, prescrição. Identificação, comunicação, prescrição médica, tá? Prescrição e administração, tá? Prescrição. Meta 3, prescrição. Então, 1 é identificação, a meta 2 é o quê? Comunicação efetiva, e a meta 3 vai ser justamente a prescrição, né? Através desse pensamento, a gente consegue assegurar uma assistência sem dano ao paciente, tá? E a meta 4, tá chegando na 6. Meta 4, assegurar a cirurgia em local de intervenção e procedimento do paciente correto. Cirurgia segura, tá? Cirurgia segura. Eu até coloquei a cara de um médico bem assim, um profissional da saúde. Então, nessa meta a gente consegue garantir que o paciente ele não passe por um procedimento errado. Lembra lá atrás que a gente entende os motivos que levaram a Organização Mundial da Saúde a propor essas metas que garantem a segurança do paciente. Lembra lá atrás? Bom, então, erros, tá? Erros aí, ó. Vamos lá, erros. Então, eu trouxe aqui algumas notícias, né? Família alega que idosa teve a perna errada operada em um hospital no Rio. Observem que isso poderia ser evitado. Segurança do paciente é um conjunto de ações que vão prevenir o indivíduo de um dano. Considerando 66%. Eu considero até mais que isso, tá, gente? Eu trouxe um dado, tá? Então, eu tenho que considerar esse dado. Mas, é muito mais que isso, tá bom? Outra notícia. Homem que teve a perna amputada por erro será indenizado por hospital. Será que esse dinheiro vai ser o suficiente para garantir e para reparar esse dano? É uma amputação. Tá? Isso vai interferir na qualidade de vida, nas condições emocionais. Então tem toda uma interferência, tá bom? O hospital deve indenizar por erro de diagnóstico que retardou a cirurgia do paciente. Olha só, gente. Então são uma série de erros e não são poucos não, tá? Isso é comum. Infelizmente, isso é comum, tá? Então é só pra gente pensar nesse sentido, né? Tudo que eu tô falando aqui é essencial para o cuidado. Tá? Vai garantir segurança para o paciente, tá bom?
Essa meta 4, que fala sobre a cirurgia segura, ela vai envolver alguns aspectos importantes, tá? Alguns recursos. Que recursos seriam esses? Identificação do paciente, avaliação pré-anestésica, consentimento informado, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, que dá autonomia e dá garantia à equipe de saúde diante daquele procedimento que vai ser realizado. Além também de checklist. Cara, eu lembro que eu li um artigo que falava sobre checklist. Checklist é a melhor coisa que já criaram, gente, tá? Bom pra quem? Pra quem tá na ponta é horrível, né? Mas pode ter a certeza que isso evita tanto erro de saúde que vocês não têm ideia, tá? Bom, lembrando que quando a gente fala de identificação do paciente, avaliação pré-anestésica, essa avaliação pré-anestésica evita que o indivíduo, isso é um protocolo, tá? A maioria dos hospitais trabalha dessa forma. Faz a consulta pré-anestésica e vê se a pessoa tem condição vascular para realizar aquela cirurgia, tá bom? Acho que muita gente deve ter passado por isso, tá? Continuando. Recomendações práticas. Quais são essas recomendações práticas, tá? Checklist de admissão. Checklist de admissão vai reunir uma conferência de documentos que vão ser disponibilizados, tá? Para garantir que nada dê errado naquele procedimento. Checklist de cirurgia segura. O que não pode faltar? O que precisa estar garantido, tá? Para assegurar que aquela cirurgia ela não traga nenhum dano para o indivíduo. Bom, confirmação dos dados pela equipe multidisciplinar. Olha, estou trazendo aqui um paciente tal e ele vai fazer uma cirurgia da perna. Então, aí a pessoa vai e traz essa informação de volta. Então, você trouxe um paciente que vai fazer uma cirurgia da perna, tá? E não é só a perna, né? Tem que ser direita e esquerda, isso tem que estar claro. Até para evitar erros que possam trazer prejuízos irreversíveis para o paciente. Meta 5. Meta 5. Olha a dica. Meta 5. 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 A meta 5 é higienizar as mãos para evitar infecções, tá? A gente sabe que a nossa mão, ela tem uma composição histológica diferente das outras partes do corpo, vocês sabiam disso? A nossa camada de tecido adiposo na pele da mão é diferente da camada de tecido adiposo das outras estruturas do corpo, tá? Então, essas estruturas que são responsáveis por grande parte do meio de contaminação, elas precisam ser lavadas, tá? Com substâncias. E quais seriam essas substâncias? Água e sabão. Só isso, tá? Água e sabão. Por isso que se fala tanto em Covid. Por que água e sabão, gente? O vírus, novamente eu falando do vírus, o coronavírus, ele é envolvido por gordura. Sabe aquela buchinha que a gente usa para lavar a louça e retirar aquela gordura através do detergente? Bom, aquela gordura é o que envolve o envelope celular, o material genético do vírus, desse vírus lindo, gente, aquela bolinha, né, de ping-pong. Bom, então, aquilo ali é proteína e gordura, ponto, tá? Glicoproteína. Essa é a estrutura que envolve o material genético e enzimático desse vírus, tá? Desse ser biológico, desse componente biológico. Ah, Ricardo, por que não é um ser vivo? Porque não é um ser vivo, ele não tem estrutura celular, então não é ser vivo, tá? Bom, então higienizar a mão vai favorecer o quê? Minimização de erros. Erros estes que serão as infecções. Desculpa, gente, infecção, tá? Que é um erro, deixa de ser um erro, tá? Se você não higienizar as mãos, você favorece o quê? O uso da contaminação cruzada, tá? A gente leva de um lugar para outro. E a técnica, ela foi difundida, está sendo difundida, tá? De forma muito uniforme. Qual é a finalidade dessa meta? A finalidade é instituir e estabelecer, né? Instituir e estabelecer. E promover
promover o quê? Conscientizar, tá? Estou parafraseando Jair Nilson Paim. Bom, eu sou apaixonado por política pública. Jair Nilson Paim, cara. ISC, que é o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Bom, referência mundial, não vou entrar nesse mérito, tá? Vamos lá. Então, instituir e promover a higiene das mãos no serviço de saúde do país com o intuito de prevenir, ó, promover, conscientizar, prevenir, interromper um processo, tá? Ou um screening. Screening é uma triagem, tá? Enfim, né? Porque é tanta coisa, né, que a gente... Né? Então tá, vai prevenir, promover, conscientizar e prevenir, que é interromper o quê? E controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde, tá? Essas infecções relacionadas à assistência à saúde a gente chama de IRAS, tá? IRAS. Então, o objetivo principal, maior da lavagem das mãos é justamente evitar, prevenir IRAS, tá? Visando a segurança do paciente, dos profissionais de saúde e de todos aqueles envolvidos nos cuidados aos pacientes, tá bom? Então, a lavagem das mãos é essencial, gente. Eu diria que é a principal meta de todas elas, depois da identificação do paciente, tá? A abrangência, né? Esse protocolo, quando eu falo em protocolo, eu estou falando de norma, tá? Eu estou falando de segurança, eu estou falando de exigência, eu estou falando de boa prática, eu estou falando de rotina, tá? Então, lavagem da mão é uma necessidade, é uma rotina. E para isso existe uma coisa chamada técnica. Este protocolo deverá ser aplicado, né? Isso é abrangência, tá, gente? Então, deverá ser aplicado em todos os serviços de saúde. Todos, tá? Públicos ou privados que prestam cuidados à saúde, seja qual for o nível de complexidade no ponto de assistência, tá? Bom, aí eu até trouxe uma imagenzinha aí, um azulzinho do coronavírus, tá? E uma pessoa lavando a mão, enfim. Como vocês têm esse material, eu vou até disponibilizar aqui também, né? Aqui embaixo, né? Na descrição aí do vídeo. Quais são os 5 momentos, né, para lavagem das mãos? Isso durante uma assistência prestada no ambiente hospitalar. O primeiro deles, né? Antes de entrar no local onde o paciente vai estar. Por que é importante? Porque de repente eu posso ter pegado uma caneta que pode estar contaminada, eu posso ter pegado enfim. O segundo deles vai ser o quê? Antes da realização do procedimento. 2 vezes antes. Lembra disso. Após a exposição aos fluidos corporais, a gente vai ter contato com o paciente, necessariamente não vai ter tido contato com sangue ou algum outro fluido corporal, saliva, né? Fezes, etc, etc. E o quarto é após o contato com o paciente. Então, quando a gente tem contato com o fluido, higiene das mãos. Quando a gente tem contato com o paciente, higiene das mãos. Após o contato com as áreas próximas ao paciente. Se tocou na cama, se tocou no lençol, higiene das mãos. Tocou na maçaneta do leito, higiene das mãos. Tudo que estiver relacionado ao toque, higiene das mãos, tá bom? São, na verdade, consideradas 12 etapas, tá? Elas estão descritas aqui, tá bom? Eu vou tentar segmentar aqui, né? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou falar, tá? Porque é essencial, é importante, porque a gente está falando hoje de coronavírus, né? Então é assim, ó. Liga a torneira, isso no ambiente hospitalar, tá? As torneiras, elas já são preparadas, tá? Às vezes é sensor, molhou a mão, sabão, tá? A gente lava a palma de modo circular, tá? Circular, lava a palma da mão, panículo adiposo, tá? Lavou aqui, lava o dorso, tá? De forma bem, numa pressão considerável, tá? Lavou o dorso. Em seguida, lava a parte interna, tá? Então, ó, entre os dedos. Porque não adianta lavar a mão assim e não lavar entre os dedos, tem que lavar entre os dedos. Aí depois a gente faz isso aqui, ó. A gente lava essa parte dos dedos, considerando esses espaços interdigitais também, tá? Então, ó, o polegar, ele tá aqui, ó. Tá, ó. Tá bom? E aí depois aí eu vou lavar o quê? O polegar. A pontinha dos dedos, tá?
Lembrando, quando for enxaguar, é assim, tá? Pra água não cair e espinhar, tá? Então lavou bonitinho. Eu adoro fazer isso em casa, tá? Assim. Mas não pode, tá, gente? Isso não pode, tá? Então, lavou, depois de toda essa técnica, lavou uma a uma. Foi lá, desligou. Eu não tive contato com a torneira, não sei quem pegou lá. O cotovelo eu não uso mesmo, né? Só pra doer quando eu bato em alguma coisa. E depois eu pego a toalha, tá? Depois de fechar a torneira, se ela tiver o sistema, depois eu vou lá. Gente, eu não vou ter contato com uma mão, diretamente com uma mão e outra, né? Eu pego o papel toalha, tá? Descarto. Tá bom? Bom, essa é a técnica de higienização das mãos e a mais recomendada. Lembrando que o punho, ele não